Olá, pessoal. Hoje nós vamos com a disciplina de recursos humanos. Vamos continuar ainda nos fundamentos da organização. Vamos ver mais um item importante sobre a visão da empresa. Eu gostaria que todos aqui se aproximassem mais pertinho aqui da câmera, tá? Para poder assistir ali também na TV, para poder participar. Temos bastante participação hoje. Certo, gente? Vamos lá? Então, nessa aula, o que nós vamos ver? Vamos compreender aí o conceito da visão organizacional e sua relação com a missão, que nós vimos ali também na aula passada, e identificar os principais elementos que compõem uma visão clara e inspiradora. Vamos também elaborar a visão de uma empresa, claro, aquela empresa fictícia que nós estávamos vendo, né, demonstrando entendimento sobre objetivos de futuro e também propósitos da organização, certo? Vamos lá. Retomando, então, a aula anterior, nós vimos que a missão é o detalhamento da razão de ser da empresa. Então, lembrando aí que o objetivo de se formular uma declaração de missão é criar uma direção a seguir para os colaboradores, deixando claro as metas e os objetivos da organização. Lembram lá que a gente viu alguns exemplos sobre missão. E a gente viu também que a empresa ela precisa ter missão, visão e valores. E a missão foi o primeiro que a gente viu. Hoje nós vamos ver os outros dois. Nessa aula aqui uma e na outra aula teremos o outro, tá? O outro detalhe ali da retomada. Ok? Então, o que seria a visão? Então, não há vento favorável para aquele que não sabe por onde quer velejar. Já ouviram essa frase, essa afirmação? Essa frase que eu estou mostrando para vocês, eu gostaria que vocês comentassem, tá? Vamos lá? Então, visão. Não há vento favorável para aquele que não sabe por onde quer velejar. Qual o significado dessa frase para vocês? Que analogia vocês podem fazer em relação à frase? Qual a situação que nós podemos aí enfrentar e que percebemos que é importante ter uma visão do todo, almejar alguma coisa para o futuro? Alguém poderia comentar um pouquinho? Algum comentário, pessoal? Temos alguém aí para comentar, Simone? Oi. Temos alguém que possa comentar a frase? Deu lá, gente? Vou continuar aqui, então, tá? Vamos fazer o comentário sobre a frase, então. Então, a visão da organização, ela traduz uma imagem ideal, uma única para o futuro. Ela está sendo organizada e você tem focado aí algumas ideias. Então, a partir da definição de visão, todos os esforços organizacionais, eles serão direcionados para o seu alcance. Isso na vida real também acontece. Então, é a situação em que a empresa ela deseja chegar, qual é o objetivo dela, e ela vai ter que traçar esse objetivo. É a partir de um processo que vá construir uma ideia de início, meio e fim. Né? Não digo um fim para a empresa, mas sim um fim almejando lá um lucro ou, de repente, outras filiais. Tá? Em períodos aí definidos de tempo. Ok?
Eu vou dar uma paradinha aqui, tem gente em pé ali, não dá para eu ver, não dá para eu ver aí o pessoal, por favor, sentem nos lugares. Sentem todos aí quem está em pé. Pegue o caderno, você que sentou aí na frente, aproveita, pega o caderno também para... Isso, pega lá o caderno. Ok, então o enunciado da visão é a descrição do futuro desejado para a empresa. Então esse enunciado, ele reflete o alvo que a gente procura, né, que seria o objetivo. Então pode ser por meio do esforço individual, pode ser um esforço em equipe, pode ser uma alocação dos recursos, uma destinação para esses recursos. E a equipe, por exemplo, ela depende de todos ali, de todos os indivíduos que estão no grupo. E esses recursos podem ser recursos financeiros também, tá? Então, ali nós temos várias situações. Então, a visão da empresa, ela tem uma projeção, pensando nas oportunidades futuras, ela já vai destinar ali o recurso para essas atividades futuras. E eu gostaria ali de traçar com vocês uma pergunta-chave. Onde que a empresa quer chegar? Aonde que ela gostaria de chegar com tudo isso? Por exemplo, nós vimos em uma das aulas sobre a Disney. Então, ela teve um objetivo inicial, pensando ali numa criação, num mundo paralelo, né, para que as crianças pudessem usar a imaginação e até extrapolar essa imaginação. Então, criar um mundo onde todos possam ser crianças. E assim até os adultos frequentam, né, a Disney. Até eles vão conhecer lá e participar desse mundo. Então, não é somente um ambiente para o jovem, para a criança, ou para o idoso, ou para o adulto, mas é para várias idades, pensando na imaginação, na criatividade, no ambiente, e assim você pode extrapolar para outras situações e relembrar alguns momentos da infância, né? E música, e também o ambiente final. Agora, o Avon. Avon é o quê? Quem é que sabe me contar o que é essa marca Avon? Já ouviram falar da Avon? O que ela vende? Quem é que já sabe me dizer o que ela vende? Não estou conseguindo ouvir vocês, pessoal. Isso, muito bem, obrigada. Tá, então, para essa empresa que vende e tem uma marca famosa, eu acredito que vocês conhecem aí os produtos, então uma visão dela é ser a empresa que melhor entende e satisfaz globalmente as necessidades de produtos, serviços e autorrealização da mulher. Iniciou assim, agora a Avon ela vende produtos de várias, para homem, para criança, né? Então tem várias linhas diferentes, mas ela começou com essa visão, tá? Foi por ali. Depois, nós temos aí como conversar sobre a imaginação, tá? Então, vamos pensar assim, qual é o seu sonho? Onde que você imagina daqui a 10 anos? Qual é o sonho que mais te motiva a continuar estudando e aprendendo? Lembram dessas perguntas que eu fiz na aula retrasada? Nem foi na aula passada. Foi na aula retrasada de RH. E vocês foram me falando assim, né? Me dizendo. Mudou alguma coisa? Tiveram algumas outras ideias ou imaginaram outros futuros depois? Alterou alguma coisa? Sim? Não teve nenhuma alteração? Então, para definir a visão, a gente vai descrever os ideais, os sonhos das pessoas, que compõem a organização para o futuro da mesma, né? Então, a declaração de visão, ela não estabelece
ou expressa fins qualitativos, mas ela provê motivação, ela está envolvida, né, informações que levam você a ter motivação. Então, uma direção geral, ela vai dar uma imagem, ou até mesmo uma filosofia de guia, e para a empresa é a mesma coisa, funciona no mesmo formato. Então, assim como funciona para você, essa visão, né, de futuro, de almejar, querer ter ali várias, vocês até falaram em ter família, ter um bom emprego, né? Lembram disso? Então, são sonhos das pessoas, mas a empresa também tem essa motivação. Então, aí envolve a visão da empresa também para essas situações. Então, certifique-se que a declaração de visão corresponda à realidade da empresa. Lembra que você vai agora criar uma visão, aí vou envolver um tema de visão para a empresa fictícia, aquela do molho de tomate, do extrato de tomate lá que a gente estava montando. Então, a visão fantasiosa, ela pode gerar confusão, tá? E pode até desmotivar. Às vezes, dependendo da empresa, de todos os envolvidos, eles acabam não querendo mais continuar ali como colaborador, percebem que o produto não tem vamos dizer assim, fusão, né, entre o produto que está sendo vendido com a ideia do que é o produto. Então, pense que tem que ser uma certificação, uma declaração de visão, que realmente tenha correspondência com a realidade da cidade de vocês. E uma relação também com a realidade da empresa que vocês vão montar, tá? Então, os componentes da visão, tanto qualitativamente como mercadologicamente, que seria o mercado, tá? É a venda do produto, a condição para a venda. Então, essas duas, elas são sequência numa organização. Então, não existe uma regra ou uma fórmula para a definição, para elaborar, para validar essa visão da empresa. O que se percebe é que as organizações de sucesso, elas seguem essas duas tendências, pensam na qualidade e na forma de mercado. Então, na qualidade seriam as características do produto, a qualidade que se espera desse produto e a forma desejada que você, como cliente, quer receber esse produto, certo? Então, já a parte de mercado, nós temos, que seria a venda, temos uma condição, uma situação, uma posição, um tempo, um período, um prazo para vender o produto. E daí, lembrando lá do molho, tá? Do molho ou do extrato de tomate que a gente estava falando esses dias. São dois itens importantes para a organização para que ela tenha sucesso. Então, precisa compreender esses dois para, sim, são os componentes da visão. Então, a visão, ela representa um estado futuro, desejável da organização. E como se pretende que a organização seja vista e reconhecida também. Então, eu quero montar a minha empresa, mas como que você quer que essa empresa seja vista pelo cliente? Como que você quer que ela seja na divulgação? Então, é uma projeção das oportunidades futuras do negócio. Isso é uma visão já, da organização e uma concentração de esforços na sua busca. Então, onde desejamos o quê? Colocar a organização, como incorporar as inovações que vão ser necessárias, né, para atingir os objetivos, e ela é, vamos dizer assim, semelhante a um sonho. Mas, ao contrário do sonho, ela diz também respeito à realidade, tá? O que realmente o cliente deseja, o que ele deseja satisfazer, tá? Então, aí vem a visão do produto, a visão que vocês querem para aquele produto. Então, pensando aqui, o enunciado da visão, ele deve facilitar a resposta às seguintes perguntas. Aí eu gostaria que vocês registrassem essas perguntas, tá? Porque são elas que vão ajudar vocês a montarem a visão da empresa.
Então, a primeira pergunta, eu vou começar no cantinho ali, na primeira circunferência ali do ladinho. Então, o círculo, né, fechadinho, pintado. Então, no que a empresa quer se tornar? O outro, ao lado, diz assim, qual a direção é apontada? Daí, o próximo na sequência. Os recursos investidos estão levando a empresa para onde? E o último ali, nos círculos de cima, é o que a empresa será. E embaixo nós temos, eu estou ajudando a construir o quê? A do meio, em que direção eu devo apontar os meus esforços? E a última ali, onde nós estaremos. Então, essas perguntas, essas 7 perguntas ali, vocês vão tentar responder. Tá? Pode estar até a resposta em um parágrafo só, mas elas precisam ter as respostas nesse parágrafo, tá? Envolvendo as 7 perguntas. Então, eu vou pedir para vocês alguns minutinhos ali, para vocês montarem, pelo menos, ou responderem algumas que vocês consideram mais relevantes, mais importantes de serem respondidas nesse momento, tá? Pensem que vocês estão agora escrevendo a visão da empresa do molho de tomate, lá do extrato de tomate. Então, o que é importante ali? Como que vocês devem reagir, né, em relação a essas questões? Então, por favor, façam a escrita, pelo menos de algumas, e daí nós já vamos tentar montar a resposta, ok? Conseguiram me ouvir, pessoal? Nós vamos colocar a tela toda aqui para vocês poderem anotar, certo? Olá, pessoal. Então, vamos retomar aqui a situação. Lembram que vocês estavam vendo na aula passada uma empresa fictícia que até, inclusive, vocês deram sugestões que ela ia produzir molho de tomate, extrato de tomate, a partir da produção local da cidade. E, então, esse produto que vocês pensam em fazerem, produzir ali, no caso, molho, ou propriamente o extrato, vocês iam criar agora a visão, os valores e a missão da empresa. Hoje, nós estamos vendo a visão. Então, essas perguntas vão auxiliar a elaboração do enunciado da visão. Tá? Vamos tentar montar aí o enunciado. Quem é que poderia nos dar uma sugestão já pensando no enunciado, num parágrafo? Então, no que a empresa quer se tornar? Dá para responder essa? Já sabemos, né? O que ela vai se tornar? Não consegui ouvir. É a Maria que está falando? É a Maria que... É a Ashley. A Ashley, vem mais pertinho aqui para a prof poder te ver também. Vem mais pertinho da tela. Ela não quer. Não? Ela não quer vir. Dá licença, elas falaram que vai se tornar uma grande empresa, vai se tornar uma fábrica. Tá.
E qual é a direção tomada, então, para que ela se torne uma grande empresa? O que vocês pensaram? Ou já vamos para a próxima ali, sobre os recursos, que vai ajudar na anterior, né? Quais são os recursos investidos? Lembram que a gente comentou que a empresa ela ia iniciar com uma empresa mais caseira, com poucos produtos, para ver se realmente ela ia ter venda, né? Se o produto realmente daria para vender no comércio. E quais eram as funções de vocês? Lembra que vocês se dividiram? O que cada um ia ser? Então, será que eu estou ajudando a construir o quê? Qual o posicionamento que você vai ter, então, para essa empresa, para que ela dê certo? Pensaram? Em que você está ajudando para que a empresa, para que ela dê certo, que dê tudo certo, que você consiga realmente fazer com que ela gere lucro no final. Nós havíamos até comentado na aula passada, na venda de alguns vidros, né, que nós iríamos embalar esse produto em vidros, e vidros de conserva. Não sei se vocês lembram que a gente comentou sobre isso. E onde que a gente vai adquirir esses vidros? Quais são os recursos necessários? Pensaram também? Isso é uma visão já em relação ao produto. Vocês ainda não têm o produto, vocês estão idealizando como pode ser o produto. Não estamos conseguindo ouvir vocês. Não ouvimos? Não estão ouvindo? Ok, então vamos para algumas dicas, tá? Para algumas dicas em relação àquelas questões, certo? Então, primeiro a gente pode pensar Estamos aqui no chat, tá? No chat aqui do ladinho, ó. Aqui o áudio ele está indo, a internet de vocês ali, a gente está vendo falhas também. Não estão ouvindo? Tá. Então, eu vou dar algumas dicas, algumas dicas para a gente construir a visão de uma empresa, ok? Talvez facilite, então, em relação àquelas perguntas. Então, a primeira dica é: defina um horizonte de planejamento de 3 ou... Então, defina um horizonte de planejamento de 3 ou 5 anos. Então, uma perspectiva em relação a esse produto que a gente tanto falou, conversou nas outras aulas. Então, como que vocês gostariam que a empresa estivesse ao final desse período? Essa é a primeira dica que eu dou para vocês construírem a visão da empresa. A segunda: na resposta acima, seria possível determinar algum tipo de indicador de avaliação e metas
até numéricas, em quantidade até de produtos, porque nós pensamos em colocar em embalagens o molho, e que poderia ser atingida nesse período, no período de 3 ou 5 anos. A terceira dica, elabore uma declaração em que consiste os objetivos que a empresa irá atingir durante o período. Então, depois, valide com os interessados, que seriam as pessoas que estão na sala de aula, os alunos que estão na sala de aula, e interessados no negócio que a gente tinha conversado, né, sobre como seria essa visão no futuro, a empresa. Pensem assim, nós já temos a ideia do produto. Nós temos que pensar como planejar de 3 ou 5 anos essa empresa. Então, como que vocês gostariam que a empresa estivesse nesse período de 3 ou 5 anos? Ou até menos, talvez. E a quantidade de produtos que nós vamos conseguir fazer. Lembra que nós pensamos no molho ou no extrato de tomate, devido à produção local da cidade. Ok? Vamos tentar, então, agora, a partir dessas dicas, elaborar uma visão para a empresa. Um parágrafo, pessoal. Dá para fazer coletivamente. Olá, pessoal. Vamos dar sequência à aula aqui. Vamos lá? Então, voltando, vamos elaborar uma visão da empresa, montar em um parágrafo aí, coletivamente, com as dicas que foram dadas para construir a visão de uma empresa. Aquela empresa que nós já tínhamos feito, fictícia, tá bom? Começaram a montar o parágrafo, pessoal? Pessoal, alguém está me ouvindo? Ok, pessoal, vamos lá, então. Quem que poderia começar a falar sobre a visão da empresa? Alguém está ouvindo? Alguém está ouvindo, pessoal? Simone? Simone está aí? Ela precisou sair, professora, só
Ah, então tá bom. Sim, sim. Ela pode fazer a leitura da resposta, sem problema. Legal, muito bom. Deu para prever mais ou menos quanto tempo que vocês tinham planejado? Pensaram de 3 ou 5 anos ou mais ou menos? Pensaram no tempo? Pensaram numa quantidade de produtos também? Quantos vender? Quantos vocês pensaram em vender? Ok, então tá bom. Então vamos seguir aqui, pessoal. Então já elaboraram essa visão. Vamos finalizar essa aula aqui, daí vamos começar a outra, tá? Porque nós tivemos que dar uma parada, então vamos finalizar, fazer uma sistematização da aula aqui. Então, a visão organizacional, ela representa o futuro desejado da empresa, aquilo que ela quer se tornar ou alcançar. Ela expressa sonhos, ideias e metas de longo prazo, servindo como um guia inspirador para todos os colaboradores, então para todos os funcionários da empresa. Então, quando bem definida, tem a motivação também, né, bem motivada, orientada e fortalece o senso de direção da organização, assim, todos juntos podem crescer na organização. E aí vem toda essa questão da visão, que é o que nós estávamos elaborando, ok? Então, agora eu vou começar a nossa segunda aula da mesma disciplina aqui, para vocês poderem acompanhar. Só um momentinho. Ainda continuando na disciplina de recursos humanos, vou falar aqui um pouquinho também dos objetivos dessa nossa segunda aula. Então, definir o conceito agora de valores organizacionais e sua função na cultura de uma empresa. E também reconhecer como que os valores vão influenciar as atitudes, as decisões e relacionamentos dentro das organizações. Elaborar também um conjunto de valores para uma empresa fictícia. Então, olha só, nós fizemos já a visão, fizemos também a missão e agora nós vamos para os valores. Então, a gente vai ampliar e vai conceituar os nossos estudos, certo? Vamos colocar como exemplo também. Então, retomando a aula da visão da organização, ele traduz uma imagem ideal, uma única no futuro, pretendida pela organização. Também, o que são valores para você? Quais são os valores da sua vida? Vamos falar um pouquinho sobre cada um de nós. Quais são os valores que vocês recebem, né, da família, que as famílias prezam muito? E também, quais são os valores que você considera como importante? Quem que poderia falar para nós? Pensem lá na educação de cada um de casa. Quais seriam esses valores importantes de cada um? Para você, para a sua vida. Quais são os valores da sua vida? Estão conseguindo ver a pergunta ali? Sim, Soraya, está vendo agora, pode falar. Tá. Então, de repente, um aluno ali falar um pouquinho sobre os valores de casa, os valores da vida. O que é importante a gente destacar? Vocês acham dos valores, melhores valores para vocês? Valores da vida de vocês. Uma coisa de valor na vida de vocês.
Ok, já citaram aí vários valores, né? Pense que esses valores, eles, numa empresa, seriam um conjunto de crenças e princípios. Nós temos uma ideia de valores e a empresa também pensa no que seria interessante de valor que é ela conduzir na empresa. Então, o que vai orientar o comportamento daqueles funcionários da organização da empresa. Isso vai tentar, de alguma forma, deixar bem claro para as pessoas que estão lá. Por exemplo, a ética, a inovação, a confiança entre os funcionários, a confiança e a verdade que deve sempre prevalecer na hora de você fazer um trabalho ou, de repente, até conduzir um trabalho dentro de uma empresa. Também o time, né, essa organização de time, de ter uma equipe bem formada e um relacionamento legal entre os colaboradores, entre essas pessoas da equipe. Ok? Então, são os ideais de atitude, são o comportamento que buscam de resultados comuns dos empregados. Daí nós temos os líderes e acionistas nas relações com os clientes. Os fornecedores também, a comunidade parceira, o próprio governo. Então, é a partir dos valores que as organizações se definem. E também elas vão alimentar a sua estratégia através das pessoas que estão ali trabalhando, né? Estão todo dia tentando fazer o seu trabalho e também se relacionar de uma forma bem equilibrada dentro da empresa. Então, no momento da aquisição de talentos, quando o RH faz essa seleção de funcionários, ela pensa, por exemplo, que é extremamente importante que o recrutador, que é a pessoa que vai identificar esses perfis entre os funcionários novos, né, ele pense também nos valores comuns dos candidatos. Então, você vai vir de casa com alguns valores e vai agregar valores para essa empresa a partir do que você é ensinado em casa também. Então, dessa forma, a integração ela será mais fácil e mais rápida, se eles perceberem que você tem, né, no caso, tem valores em casa. Né? Os pais falam em respeito, falam em ética, falam em um comportamento adequado. Então, isso também vem a agregar, né, para a empresa. Vai contribuir. Então, um pouco diferente da missão e da visão, os valores são mais perenes. Quer dizer o quê? Pode-se agregar valores novos ou excluir alguns que não identifiquem mais o DNA da organização. E aí vem aquele funcionário que não está mais se enquadrando com o perfil da empresa. E aqui, consequentemente, acontece a demissão. Tá? Às vezes, até mesmo pelo comportamento inadequado que o funcionário teve. E, às vezes, também pelas atitudes de não cumprir horário, de não estar cumprindo os prazos, as metas. Também pode acontecer uma demissão a partir disso. Tá? E esse DNA da organização é aquele que eu comentei com vocês, é o perfil do funcionário que está adequado ou não àquela empresa. Então, exige muito aí de todas as funções. Pode ser do engenheiro, pode ser da pessoa que faz estoque em um supermercado, pode ser de um gerente comercial, pode ser até um gerente de compra. Então, ele tem que estar de acordo com o que a empresa está pedindo, com a missão, visão e simplesmente os valores, né? Os valores que nós estamos comentando. Vou voltar ao exemplo lá da Disney. Então, criatividade, sonho, imaginação, que a gente já viu que é o que eles pensam, né, como valores, né, é o que eles sempre falam em valores, eles já são centrais, falando também na crença interior dos fundadores. Então, se remete muito aos fundadores. A imaginação, né, que cada um teve na hora de criar, por exemplo, esse castelo que você está vendo aí. Então, olha como vai acender uma imaginação diferente, um sonho diferente, né, uma criatividade diferente. Então, a partir do que eles estão propondo, né, que é
essa recreação naquele local. Da Avon também. Então, eles também têm uma crença, né, uma confiança, um respeito, uma humildade, uma integridade, pensando como aí valores. Então, a empresa também tem esse perfil, vamos dizer, né, já organizacional. E a Nike também. Então, o culto ao esporte, à inovação, ao talento, à diversidade, à inclusão, também é uma proposta dos valores da Nike. Então, agora eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho entre vocês sobre essa questão que vocês estão vendo na tela. Então, os valores, eles se referem ao que uma empresa acredita, é ao que ela defende, é ao que ela valoriza. E agora vamos voltar à pergunta do início. Quais são os seus valores? Tá? Então, volto aí a essa pergunta. Então, pensem um pouquinho mais, aprofundem um pouquinho seu pensamento em relação aos valores que vocês, como técnicos em administração, estarão ali levando para uma empresa. Os valores de casa, os valores do colégio, os valores que você acredita, tá? Depois, aí 2 minutinhos para me falar. Você como um futuro técnico em administração. Deu lá? Podemos continuar aqui. Quem é que poderia contribuir aí com uma resposta falando nos valores referentes à empresa? Quais são os valores que você poderia ali contribuir, participar, desenvolver ali durante o teu trabalho como técnico em administração? Isso? Ok, então. Tá bom. Ok, entendi. Então, vamos ver os aspectos importantes para definir esses valores, tá? Os valores, eles precisam ser definidos ou identificados a partir de uma base comum. Então, esse DNA que a empresa fala tanto, ele tem que ser ele não se demonstra nesse formato, mas normalmente são palavras-chave, tá? Ou expressões que definem o comportamento, alinhados aí a atitudes que a gente tem. Não é necessário você sair dizendo, eu tenho respeito, mas você tem que agir de forma respeitosa, né? Ter uma atitude. E todos têm em comum que querem que a organização demonstre extremamente para o público interno e também externo, tá, gente? Eu coloquei só público interno ali, mas externamente também, tá? Tem que ser do mesmo formato. Então, para estabelecer esses valores, nós vamos considerar 7 itens. Então, primeiro, quais atitudes e comportamentos a sua empresa gostaria de ser lembrada, caso fosse uma pessoa? Então, da mesma forma, por quais atitudes e comportamentos ela gostaria de ser admirada? Olha só. Então, pense você, vai atrair o comportamento da pessoa ali, vai ver qual seria a admiração, falando do produto, tá? A partir das 2 linhas acima, quais dessas atitudes e comportamentos fazem sentido como valores para serem incorporadas no DNA da sua empresa? Essa empresa ali do extrato de tomate, tá, pessoal? É essa que nós vamos falar agora. Então, coloque todos os valores no papel. No primeiro momento, apenas a palavra ou expressão-chave pode ser. Depois, você vai identificar quais comportamentos e atitudes observáveis representam os seus valores. Depois, apresente e valide com todos os participantes. Por isso que eu falei, pode ser um parágrafo único, assim como vocês fizeram lá do anterior, tá? Compartilhe e use aí o material que vocês têm, ou a ideia, na verdade, aqui seria mais uma ideia, né? Porque nós estamos fazendo uma empresa fictícia. E pensem nas questões de estratégia, tá? Para o dia a dia. Então, aí, vamos ver que valores a empresa pode apresentar, certo? Como um parágrafo só. Assim como vocês fizeram da missão e da visão, certo?
Conseguimos fazer aí, em alguns minutinhos, o parágrafo coletivo? Pelo menos com algumas ideias. Não precisam ser... Pode aumentar a tela? Já vamos, só um pouquinho. Pode aumentar a tela? Ó, vamos fazer aqui, ó. Ouvi. Ali não precisava envolver todas as perguntas, não tem problema. Vocês fizeram ali de algumas atitudes e comportamentos, né? Então, tá. Ok. Então, exemplos, então. Transparência, criatividade, equilíbrio, ética, compromisso. O cliente como controle ali, no controle, inovação, sustentabilidade. Poderiam aparecer também presente aí na escrita de vocês como palavra-chave, tá? Poderia também colocar alguma coisa com esses valores, mais voltado, claro, para o trabalho, voltado para um setor ou para uma empresa mesmo, tá? Elaboração dos valores, como dica para construir os valores de uma empresa, assim como a gente viu lá na visão e na missão, aqui também são dadas. Mas como nós não temos tempo para fazer toda ela, eu só aqui passo para vocês como elaborar, no caso, os valores. Então, se sua empresa fosse uma pessoa, quais atitudes ela deveria ser conhecida, lembrada e admirada? Essa lista de atitudes poderia servir como uma lista de valores do seu negócio? Se não, refaça a lista de atitudes, né? Isso seriam duas questões norteadoras. Lembrando aí daquela fábrica de queijos que nós vimos lá na aula 5, não sei se vocês estão lembrados, que a gente fez uma elaboração, escreveu lá também alguma coisa sobre essa empresa, que vocês relacionaram lá à fábrica de laticínios da cidade. Então, também daria para fazer aí a elaboração de uma, no caso de uma visão, também de uma missão e dos valores da empresa. Daria para fazer dessa aqui também, certo? Vamos fazer aqui o fechamento da aula, vamos lá? Então, os valores organizacionais, eles representam os princípios e crenças que orientam o comportamento de todos na empresa. Então, eles servem como um guia ético e cultural, determinando como as pessoas agem, tomam decisões e se relacionam com clientes e os colegas de trabalho. Quando bem definidos e vividos, fortalecem a identidade e também a reputação da organização, a reputação da empresa. Pessoal, voltando aqui a falar para vocês, para quem está aí na sala, preste bem atenção. É importante que vocês visitem o Google Classroom, façam lá o resumo das disciplinas para a apresentação da próxima semana, que todas as disciplinas terão apresentações. Então, eu vou entrar no ar aqui para assistir vocês em todas as disciplinas. Então, a turma ela é grande e vai ser uma avaliação de 2 pontos, tá? Vai ser avaliado 2 pontos individualmente. E a apresentação é no grupo. Então, eu preciso que vocês façam a visita no Classroom, no Google Classroom, lá das atividades e de todas aquelas aulas que estão lá postadas. Tá? Façam o resumo das disciplinas, de todas elas, de todas as aulas. Ok? Não esqueçam disso, pessoal. Nós temos ainda a aula de amanhã e na segunda-feira já começam as apresentações. Ok? Dia 25 já começamos a apresentar. Então, tá bom? Até lá. Até a próxima aula.